seja muito bem-vinda a mais um conteúdo do Jornada Me Conhecendo Melhor, MCM. Aqui eu trago conteúdos para ajudar as mulheres a se conhecerem melhor, de uma outra percepção, de um outro olhar. Eu sou Ana Paula Oliveira, sou coach e terapeuta. Eu ajudo as mulheres a superar suas dores físicas e emocionais através desse método, através dessa jornada, me conhecendo melhor. E o tema desse conteúdo é me conhecendo melhor. Mas antes que eu comece e entre nesse conteúdo, eu quero explicar e trazer um pouquinho de clareza para quem que é esse conteúdo. Mas primeiro, esse conteúdo não é para você que acha ou acredita que o autoconhecimento é balela, que terapia não é importante, que não agrega valor, que isso não é real, né? Para que você acredite que isso não faz sentido para você. Que esse negócio de se conhecer melhor não ajuda em nada. Então, esse conteúdo não é para você, tá bom? Mas é para você que quer evoluir, que quer melhorar, que quer se conhecer de uma outra forma, de outra maneira, aprender sobre mais coisas, porque a gente vive numa constante aprendizagem no nosso dia a dia, né? E Me Conhecendo Melhor é uma mentoria que eu criei, né? Um programa que eu criei, com necessidade que eu via dentro dos meus atendimentos, de ajudar as mulheres a se entender, a se conhecer melhor, para que elas entendam suas histórias, entendam algumas situações que acontecem com elas e que acontece, né, com o passar do tempo também. O tempo vai passando, tudo vai melhorando, tudo vai evoluindo e muitas vezes nós precisamos dessa evolução, desse melhoramento e a gente não sabe como. Então, por isso que eu criei esse Me Conhecendo Melhor. Só que às vezes as pessoas elas confundem muito o autoconhecimento, de se conhecer melhor, com algo desnecessário, algo superficial, né? Pelo fato das pessoas estarem desinformadas, né? E outras vêm à mídia e começam a banalizar essa área do autoconhecimento, da terapia, né? Algumas têm um certo tabu com essas coisas, mas eu já adianto de que existem isso em todas as profissões, né? As pessoas usam sobre as suas experiências, suas próprias percepções, e aí elas tentam confundir, tentam inibir com que as pessoas elas usem da sua própria direito de conhecer, de entender, de se aprofundar em certos conhecimentos, né? E às vezes por um conhecimento muito raso, superficial, ou por um achismo, a pessoa vem ali e acha que aquela determinada, né, profissão não é uma profissão válida, porém é uma profissão que hoje ajuda muitas pessoas. Os Estados Unidos hoje é o país que é por causa do autoconhecimento, por causa da evolução, por causa dessa permissão que eles se dão para viver. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, por causa dessa superficialidade, ou talvez falta de conhecimento mais profundo da área, às vezes as pessoas elas acabam que usando de palavras ou de achismos, né, sobre uma determinada área, e aí elas acabam impedindo que outras pessoas tenham acesso ao real conhecimento, né? Aqui, o autoconhecimento, nós entendemos e sabemos que eles nasceram de estudos, de comprovações, de experiências, de ciências comprovadas de que são métodos que funcionam realmente com os seres humanos, tá bom? Com as pessoas que se permitem viver essa jornada, que é o que nós chamamos aqui. Aqui nós não levantamos nenhuma bandeira. Pelo contrário, a única bandeira que a gente levanta, vamos dizer assim, é a bandeira do autoconhecimento, de se conhecer de verdade, né? E diferente, né, do que algumas pessoas acham, o autoconhecimento tem a finalidade de despertar, né? No caso aqui, o Me Conhecendo Melhor tem o objetivo de despertar as mulheres, né, as suas capacidades, para que elas explorem suas habilidades, voltem às suas habilidades, né, que estão ali escondidas,
trazendo de volta a feminilidade, né? Se encontrem novamente, porque durante o percurso da nossa vida, né, como mulher, nós vamos vivendo as experiências de acordo com as situações que nos aparecem, né? Principalmente a maternidade. Algumas pessoas, algumas mulheres, elas se programam para a maternidade, né? Elas fazem todo o planejamento. Mas há outras mulheres que elas engravidam, né? Porque houve, né, essa situação de engravidar e elas não estavam preparadas, então elas precisam se adaptar a isso. Empregos que às vezes a gente, né, está acostumada há anos naquele mesmo trabalho, que a gente precisa mudar e aí a gente precisa se adaptar, sair daquele emprego, já é uma outra adaptação, e aí volta para casa, tem que ficar em casa mais tempo. Então, a gente vai se adaptando conforme aquilo que vai surgindo na nossa vida. E aí, se precisa, né? Se consegue um novo trabalho, você vai ter que se adaptar àquilo, a um novo relacionamento, ao crescimento dos filhos, a mudança de país, de cidade. Então, nós vamos vivendo a nossa vida de acordo com aquilo que a vida vai nos proporcionando. E isso muitas vezes vai nos desgastando. Por quê? Porque se a gente não se prepara para algo, a gente demanda muito mais energia. E quando a gente demanda mais energia, isso acaba fazendo com que a gente se sinta mais cansada, se sinta exigida de uma forma, né, além daquilo que a gente pode entregar. Só que a gente é mulher, né? Mulher, eu falo que a mulher vive uma eterna metamorfose, porque a gente se reconstrói, a gente se refaz e tudo que coloca nas nossas mãos para fazer, a gente consegue fazer e a gente desenvolve com maestria tudo que nós vamos fazer, né? Isso é incrível para a mulher, né? A gente tem que levantar essa bandeira porque a gente consegue fazer, né? De se transformar, de se adaptar ao que é necessário para aquele momento. Por exemplo, mas existem muitas mulheres que se perdem de si mesmas, né? A gente demanda essa energia, demanda essa maior entrega, e aí a gente canaliza todas as nossas forças para essa adaptação, e com o passar do tempo, a gente acaba se esquecendo de quem nós somos, a gente perde a nossa essência, a gente esconde, na verdade, né, a nossa essência, a nossa força, a nossa feminilidade, as nossas habilidades, as nossas capacidades, a gente acaba se perdendo da gente. E é muito importante nós nos conhecermos novamente, nós buscarmos isso, né, darmos um olhar de amorosidade para si mesmas, né? Porque a mulher está sempre incumbida de sempre estar de prontidão, né? De cuidar dos filhos, do trabalho, do marido, do pai, da mãe. É importante nós nos conhecermos porque nós estamos sempre ligados, né? Programados para fazer isso, mas chega um momento em que nós precisamos ser cuidados, né? É aquilo, é o dar e o receber. Se eu entrego demais, eu vou ficar frustrado porque eu não estou recebendo. E se eu estou recebendo demais, uma hora eu vou ficar frustrado porque eu não estou entregando. Então, existe essa lei da vida, né? Que é o dar e o receber. E é uma troca, é uma roda que gira, é algo que é uma engrenagem que precisa estar em movimento. E aí eu pergunto para você, que é uma pergunta que uma vez eu fiz para mim, se eu estou cuidando de todo mundo, quem é que está cuidando de mim? Quem é que está olhando por mim? Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Quem está vendo o que eu estou vendo? Quem está desejando o que eu estou desejando? Quem está sofrendo o que eu estou sofrendo? Entende? Que muitas vezes nós estamos entregando, só entregando, nós ficamos nessa posição de só entregar, só de doar, só de investir, mas a gente precisa ter o retorno de volta. E como a gente tem esse retorno? Quando a gente faz isso pela gente, quando a gente olha para dentro de nós. E aí eu te pergunto, se você está fazendo, né, está fazendo por todo mundo, que está fazendo por você? E aí eu quero trazer essa consciência aqui para vocês de que, será que eu não mereço um tempo para respirar, né? No meio daquele dia tão caótico, tão difícil.
Será que eu não mereço um minuto para respirar? Um minuto para descansar? Ou um tempo, ou um dia para fazer isso? Para pensar, para cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, do que eu tô sentindo, para relaxar. Será que eu não mereço viajar? Para dar um tempo, né? Passear com as amigas, sair para conversar, para dar risada. E eu pergunto, por que não investirmos em nós mesmos? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não para rever os nossos valores? Por que a gente não para apreciar os nossos gostos, observar as nossas sensações, cuidar da nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, emocional? Por que não fazer isso? Porque muitas vezes nós entramos naquele ciclo que eu falei no início, de que como nós nos sentimos assim, nós nos vemos como essas mulheres de garra, de força, de coragem, de se adaptar, né? De viver essa pegada, de se transformar para viver aquela situação. Nós deixamos com o tempo de sermos quem nós somos. E aí, às vezes você tá no meio de uma conversa e aí alguém fala sobre alguma coisa e você começa a pensar assim, nossa, quando eu era mais jovem, eu era cheia de sonhos, eu era cheia de projetos, eu me cuidava mais. Ah, mas é outra época, é outro momento. E aí, inconscientemente, a gente diz assim, ah, eu tava naquele tempo, mas agora eu tô no outro tempo, mas eu não mereço isso. Inconsciente, muitas vezes, as minhas pacientes dentro do consultório, elas diziam, ah não, mas isso já passou, isso não é. Por quê? Porque eu até fiz um conteúdo esses dias de que nós somos programadas para sempre entregar, para sempre fazer, para sempre se preocupar com o outro, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas quando que eu estou fazendo isso por mim? Quando que eu preciso? Porque se nós não termos essa consciência, se nós não temos essa clareza de que eu posso sim fazer pelo outro, eu posso cuidar do outro, é importante cuidar do outro porque eu tenho essa questão da maternidade, essa maternidade não é só sobre ser mãe, mas ser aquela que abraça, que cuida, que zela, que está sempre de prontidão, e isso faz parte, né, da formação da própria mulher, de ter esse cuidado, porque nós somos, né, o lado mais sensível, o lado que faz a diferença, o lado dos detalhes. Os homens, eles já são mais racionais e mais exatos, né? Nós já somos aquelas que damos vida e damos cor e damos molde e forma para as coisas. E aí, olha só como que eu quero que você pense sobre isso para que você entenda melhor. Por exemplo, quando um homem, eu não estou generalizando todos, né? Porque tem uns que são, né, são mais cuidadosos que nós, como somos como mulheres, né? Que tem o seu lado feminino mais aflorado. Mas, principalmente na minha experiência, os homens, né, da minha casa, eles são mais racionais, são mais exatos. Então, por exemplo, vai lavar a louça, não se preocupa em limpar bem a pia, arrumar bonitinho, colocar uma florzinha em cima, né, da pia, ou uma florzinha, um arranjo de mesa em cima da mesa. Eles se preocupam em lavar a louça, em entregar o que tá ali, né? E aí meu marido fala que sempre a mulher, ela dá o ar, né, de beleza nas coisas. Então ela traz uma flor, ela traz uma cortina, uma toalha, né, algo diferente, mesmo que no bolo, né? Você vai fazer um bolo, a mulher nunca faz aquele, né? Tem as suas exceções, tá, gente? Mas eu quero trazer para vocês aqui sobre quem nós somos. A gente sempre quer fazer aquele bolo, quando faz ou quando vai comprar, que é algo formoso, algo bonito, algo que traga esse lado, né? Você não quer trazer qualquer coisa de qualquer maneira. E é importante nós trazermos isso. Por quê? Porque nós fazemos a diferença, né? O homem é aquele provedor, mas nós somos aquelas que damos a forma, somos aquelas que produzimos e transformamos aquilo que era tão
simples em algo muito especial. Então, nós fazemos isso. E por muitas vezes nós estávamos sempre nessa adaptação, forçadas a nos adaptar a situações, a relacionamentos, a mudança de trabalho, a maternidade, como, né, eu falo de mãe mesmo, de se adaptar, né, porque cada gestação a gente vive de forma diferente, por mais que sejam filhos do mesmo sexo, mas a gente precisa se adaptar. E aí, a gente vai deixando, por quê? Porque a gente vai se deixando de lado. E aí, quando chega o momento da gente olhar para si, olhar para as nossas necessidades, olhar para as nossas, para aquilo que nós precisamos olhar de verdade, muitas vezes nós esquecemos. E aí a gente acha que não merece, a gente acha que não é importante, a gente acha que resolve sozinha, a gente acha que a gente não merece estar em paz, estar tranquila, mas eu quero dizer para você, pense comigo assim, imagina você, né, entrar para se conhecer, né, entrar numa jornada de se conhecer. Eu não sei se isso é importante para você, mas a maioria das minhas pacientes, elas veem o benefício de se conhecer para que elas tenham paz e harmonia na sua casa, sabe? Por quê? Porque com a falta desse conhecimento, com o excesso de responsabilidades que a mulher tem, ela vive no estresse, ela vive cansada, ela vive fadigada, e tudo que as pessoas fazem irrita essa mulher. Tudo que as pessoas, a maneira das pessoas se portarem, a maneira das pessoas se relacionarem, a maneira, né, e a gente sabe, olha só, deixa eu pensar aqui com você, quando a gente tá cansada, e aí a gente, né, por exemplo, quem faz, né, a limpeza da casa, faz aquele dia de faxina, se, por exemplo, você janta, você você faz a sua refeição, e se alguém deixa o copo fora do lugar, você já começa a brigar. Gente, só eu que faço as coisas nessa casa. Poxa vida, só eu que tiro as coisas da mesa, só eu que lavo a louça, só eu que... Por quê? Porque essa mulher, ela tá cansada, ela tá exausta. Então, tudo que as pessoas dentro da sua casa fizer vai irritar ela. E aí, por ela não se conhecer, por ela não entender que ela está cansada, que ela está exausta, ela tenta mostrar ou chamar a responsabilidade da sua família para aquilo que é importante para ela, mas às vezes aquilo que é importante para ela não é importante para a família. Talvez você fale, mas não é importante estar numa casa bem limpa, bem arrumada, organizada, será que eles não se importam comigo? Talvez não. E aí a gente já entra em outro tema que vai ser outro, né, outro conteúdo. Mas assim, aqui trazendo para vocês, a maioria das mulheres que estão, né, nos seus lares, elas estão frustradas, elas estão cansadas, elas estão exaustas, elas estão infelizes. Por quê? Porque elas adotaram uma postura, adotaram para elas uma responsabilidade de que aquilo é só dela. E aí elas ficam frustradas, por quê? Porque elas abraçam aquilo inconscientemente e não conseguem soltar. Por quê? Por exemplo, se chamar alguém para limpar a casa dessa mulher, e aí o que essa mulher vai fazer? Ela vai ficar em cima da mulher que veio para faxinar. Por quê? Porque ela não acredita que essa mulher que veio fazer a faxina na casa dela não vai fazer do jeito dela. E aí ela fica em cima para fazer, né? Ou seja, em vez de ela estar no momento de descanso, de relaxar, ela não consegue. Por quê? Porque ela está ali preocupada, mesmo que tenha outra pessoa para fazer, ela está ali se doando, ela está ali, né? Como se fosse, eu tô pagando, mas eu preciso que faça do jeito que eu faço. E às vezes a pessoa que vem na sua casa, na casa dessa mulher para fazer, ela não faz igual porque ninguém é igual, mas ela vai entregar do jeito que deve ser entregado, né? E aí, se caso, entregar não, entregue. E aí, você percebe que muitas vezes a gente tá nessa correria, e aí chega o momento de descansar, a gente procura, essa mulher procura
uma ocasião para fazer alguma coisa. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. E aí a mulher não se permite, né? Ela não permite investir. E aí essa mulher, daqui a pouco, ela começa a ter problema no relacionamento, problemas na própria libido, porque se ela estiver estressada demais, se ela estiver cansada demais, ela não vai ter saúde emocional e física para, né, ter os seus relacionamentos. Ela vai ser uma mulher que estará sempre estressada, não tem paciência de estar com os filhos. Tudo que o filho faz é uma forma de dela trazer, né, a insatisfação dela de outras coisas que ela já vem fazendo, e aí tem os filhos como um peso, e aí depois ela se sente mal, por quê? Porque ela sabe que ela não fez por maldade, mas ela fez porque ela estava cansada, e ela não entende isso, né? Então, quando essas mulheres vêm para mim, elas trazem essas questões, essas situações, elas começam a observar que se conhecer melhor, que fazer uma terapia, que fazer um acompanhamento com uma profissional que traz a clareza, que traz, né, que tem para desabafar também, né, porque a mulher, ela precisa disso, ela precisa de falar, ela precisa contar, e quando ela faz isso, ela tem um benefício, ela sente o benefício de dar-se importância, de se conhecer. Então ela vem, traz as situações de frustrações, a gente analisa, cria ações, e aí ela faz essa percepção de que todo o estresse, a insatisfação dela não é por causa das situações que ela está vivendo, mas é por causa do estado emocional que ela não entende, ela não se conhece, né? E aí, quando ela começa a entender isso, ela começa a perceber os benefícios, né? Que é se sentir confiante. Ela já não se sente tão cansada, ela já não está tão exausta, ela já não está tão estressada, ela já está se relacionando melhor com a sua família, seja ali dentro da sua própria casa, como, né, com os familiares que são os que moram ao entorno ou distante. Ela se sente valorizada, né? Ela percebe que não é mais refém dos seus sentimentos. Se ela tá chateada, ela sabe porque ela tá chateada. Se ela tá estressada, se ela tá chorosa, ela sabe se é o período dela menstrual ou se ela tá com algum problema que precisa ser resolvido, né? Ela tem boas noites de sono, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa mais tranquila, né? Por ela se sentir que está evoluindo, que está crescendo, que está melhorando, que ela está percebendo o seu corpo, as suas ações, as suas emoções, né? Ela tem o benefício de se sentir viva novamente, né? De diminuir essa exaustão, o cansaço, de não se sentir mais desvalorizada, porque ela passa a entender o seu sistema, ela passa a entender os seus filhos, ela passa a entender o comportamento do marido, né? E aí muitas mulheres chegam cansadas, elas chegam esgotadas fisicamente e emocionalmente. E aí durante, né, os percursos que a gente vai fazendo, essas mulheres elas vão se sentindo mais leves. Por quê? Porque elas percebem que estavam carregando um fardo muito grande, né? E eu não falo sobre parar de fazer o que estava fazendo. Talvez elas reduzam e façam em outro momento, e a gente cria ações dependendo da situação daquela mulher, né? Por exemplo, há mulheres e já mulheres com idade mais avançada, que elas passam o tempo todo, né? Como eu falei ali no começo, de que elas passam o tempo cuidando dos filhos, cuidando do marido. E aí elas dedicam a vida toda, porque elas escolhem, é uma escolha. E tá tudo bem, isso é maravilhoso, é algo que, né, precisa ser aplaudido, porque elas deixaram, elas abriram mão daquilo, mas tem que ser algo que é leve para ela também. Só que na maioria é muito pesado. Por quê? Porque elas passam a vida, né, dedicando ao marido, dedicando aos filhos, abrem mão do trabalho, de sair para fora, né, de se realizarem profissionalmente para estar em casa. Só que aí a vida não para, né? A vida ela continua. E acontece? Às vezes, infelizmente, o marido vai embora, acabou o relacionamento, e depois os filhos eles se casam,
né, têm a vida deles, ou não se casam e mudam para outro estado, outra cidade, outro país, ou, né, decidem morar sozinho, e essa mulher fica dentro de casa, cansada, frustrada, se sente injustiçada. Por quê? Porque ela fez tudo para aquele filho, por aquele marido, e eles foram embora, né? E deixaram ela ali. E aí elas passam a ficar doentes emocionalmente, porque elas se sentem desmotivadas, elas se sentem sozinhas, elas se sentem frustradas, elas se sentem abandonadas. Então, todo sentimento de frustração que ela já tinha de tantas outras coisas que ela não conseguiu resolver, nesse período que às vezes é o ápice, né, da sua vida, ela se encontra no momento em que ela não sabe gerenciar suas emoções, não sabe o que está sentindo, não consegue entender o que realmente ela está vivendo, e aí ela começa a adoecer. E aí ela adoece porque não suporta aquelas situações, elas passam ou se alimentar compulsivamente, ou passam a comer de menos. E aí elas criam uma ação de alimentar os sentimentos ruins. E com o tempo, por alimentar os sentimentos ruins, elas passam a desenvolver doenças mais severas, né? Como tantas outras que a gente vê aí às vezes, quando vai descobrir, já está em estado avançado. E aí, quando essas mulheres vêm para mim, a gente trata todos os trabalho, todos os pontos que essa mulher precisa, que essa mulher se vê, né, na necessidade, que às vezes ela está num estado de tanta frustração, de tanta dor, e ela não consegue colocar para fora. E aí a gente vai trabalhando, né, nas sessões, a gente vai trabalhando na mentoria, a gente vai fazendo com que essa mulher perceba de que, apesar que não são poucas, de toda essa dor que está ali dentro, existe uma mulher que tem alegria, uma mulher cheia de sonhos, uma mulher que tem vida, né? Que tem suas emoções ali dentro, mas que estão escondidas por situações que foram acumulando, né? É como se fosse uma montanha. Eu sempre faço essa alusão de que é montanha de roupa. Você joga uma roupa ali, daqui a pouco você joga outra, daqui a pouco você vai lá, daqui a pouco essa montanha ela tá grande. Por quê? Porque você não vai lá separar o que é para lavar, o que é para guardar, o que precisa passar, o que não precisa. Então ela vai acumulando. E aí, as nossas emoções são assim também. Se a gente não for direcionando e trabalhando o que cada um precisa, em qual lugar precisa estar, a gente vive esse acúmulo. E aí, quando está acumulado, né, já falando de roupa aí para passar, a mulherada que vê um monte de roupa, que não fica aquele olhando aquele monte de roupa crescendo, você fala, meu Deus do céu. Mas vai chegar um momento que você vai precisar mexer naquela roupa, nem que seja para pegar uma que tá ali, mas você vai ter que resolver aquele problema. E na nossa vida também é assim, mulher. Às vezes nós vamos deixando, com o passar dos nossos anos, nós vamos deixando, igual essa montanha de roupa, ela vai acumulando, 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 mas vai chegar um momento que a gente vai ter que tirar uma roupa, porque vai acabar. A gente vai precisar olhar para essas coisas. Então, é sobre isso, o Me Conhecendo Melhor. Essa jornada é sobre isso, para que as mulheres, elas se entendam de novo, para que elas não aumentem as suas montanhas de dores, de sentimentos ruins que vão fazer ela adoecer e não deixar ela participar e viver uma vida mais tranquila, né? E as meninas, elas conseguem. E é tão gratificante quando você vê, né? Eu falo para elas assim que eu gostaria de tirar uma foto de quando elas chegam e quando elas saem. E aí para fazer a comparação, porque elas chegam com uma aparência diferente e saem totalmente diferente. De um jeito, ela chega de um jeito. Até nas mentorias, né? Quando a gente faz as palestras, fala, gente, dá vontade de tirar foto de vocês, mas a gente tem que preservar, né? A identidade da pessoa, a imagem da pessoa, né? O momento da pessoa, e tá tudo bem. Mas eu gostaria muito de fazer isso, mas a gente respeita isso, né? E as pessoas, as mulheres, elas erram quando elas tentam fazer isso sozinhas. Muitas tentam fazer sozinhas, né? E elas, quando fazem sozinhas, elas fazem
dentro do conhecimento delas, dentro das referências de dor, de sofrimento que elas têm, né? Porque elas não têm visão de algo, elas desejam sair daquele estado, mas elas não sabem fazer isso, né? Não têm visão de onde ela realmente talvez está, para onde ela deve chegar. E ela não consegue ver possibilidades. E erram também quando, às vezes, talvez você já fez isso, você compartilhou alguma coisa, né, uma dor sua, uma frustração sua, e você compartilhou com uma pessoa que não estava preparada para te ajudar. Mas ela estava ali, talvez pronta até para colocar mais pesos em você ou nessa mulher, né, que talvez você conheça, ou para julgar, né? A culpa é sua ou a culpa é do outro, mas não existe isso. Existe a nossa história, a gente precisa entender o porquê do porquê, né? E aí as mulheres acabam errando, e isso é normal, isso faz parte da nossa, da nossa humanidade, né? Nós erramos. E nós erramos também quando muitas vezes nós tentamos disfarçar, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Só que ela sabe que lá no fundo não tá bem. E que às vezes ela se esconde para que ninguém veja ela chorar, para que ninguém perceba que ela tá triste, para que ninguém perceba que ela precisa de ajuda, porque é muito doloroso para ela, porque é difícil, porque talvez ela não encontrou pessoas que a ajudassem de verdade. As experiências que ela teve foram experiências que trouxeram muito mais dores, né? E eu sempre falo que a gente precisa buscar o especialista certo para a situação certa. Quando você tá, né, quando você quebrou o braço, você não vai passar no ginecologista, você não vai passar no nutricionista, você vai passar, né, no ortopedista. Por quê? Porque você quebrou um órgão do seu corpo e ele é especializado para tratar aquela situação. Quando você tá com problema ginecológico, você não vai no dentista. Você vai no ginecologista, por quê? Porque ele é especializado, ele sabe, né? Ele conhece, ele estudou para te dar a segurança que você precisa. E muitas vezes nós erramos porque nós achamos que nós podemos disfarçar, né? Que a gente pode controlar, ou que tá tudo bem agora, mas lembra daquela situação das roupas, que são situações que vão acumulando, e aí isso vão despertando problemas maiores que a gente não sabe, né? E aí algumas também assumem que não precisa de ajuda. Não preciso de ajuda, tô resolvendo, tá tudo certo, né? E aí elas falam, não, eu dou conta sozinha. Mas será que dá conta sozinha? Será que você não precisa de um outro olhar, de um especialista, de alguém que te ajude a fazer maior esse acolhimento? Que talvez você fale, não, mas eu me acolho, eu me entendo, eu me recebo. Mas será que você não precisa desse acolhimento, desse momento, para até mesmo para conversar? E aí a gente precisa começar, né? Talvez você fale assim, não, nossa, isso falou comigo e é mais ou menos isso que eu quero, isso que eu preciso. E eu não tô aqui para te convencer de nada, estou aqui para trazer esse conhecimento para você. Mas se você quer começar, se quer dar um passo, né, em ou aquilo que é importante para você, que você entenda que a sua dor é importante, que a sua frustração é importante, que a sua tristeza é importante, de que você precisa de ajuda, é importante. Se você quer começar, você precisa assumir que precisa de ajuda. Se você entende que precisa começar, você precisa fazer esse acolhimento, deixar alguém te acolher, deixar alguém te ajudar. Porque às vezes quando a gente quer fazer sozinho, a gente dá conta, só que a gente gasta muita energia. E às vezes a gente, por achar que dá conta, e a gente se decepciona, que aí a gente vê que não conseguiu e a gente se frustra. A gente quer carregar sozinho, e isso é normal, porque a gente aprendeu a fazer isso, né? E faça esse acolhimento, aceite ajuda, mas não aceite qualquer ajuda. Busque ajuda de quem realmente precisa, de quem realmente, né, pode te ajudar, na verdade, quem pode te ajudar, tá? Inicie esse autoconhecimento para que você se redescubra, dê atenção para aquilo que é importante nesse momento, né? Para que você olhe para suas questões internas, para que você consiga
fazer uma organização dos seus sentimentos, colocar no lugar, lembra né, da analogia da questão da roupa, porque se você não colocar a roupa que for no lugar, você vai perder tempo também, né? E precisa, né, colocar o que é na gaveta, o que é na prateleira, o que é no cabide, e aí você precisa olhar, né, decidir que esse é o momento, que que você merece, porque às vezes nós lidamos muito com essa questão do merecimento. Ah, mas eu não mereço isso aí, tá tudo bem, isso aí não é agora. Por que não fazer agora? Por que não trabalhar agora? Por que não melhorar agora? E quando você faz algo por você, você não é egoísta. Você não é egoísta. Você está dando atenção para você. E para finalizar, eu quero contar uma historinha para você, se fizer sentido. Existia uma mulher, uma jovem, e ela foi ensinada que ela devia sempre só entregar, só doar, só fazer. E ela cresceu assim, cresceu jovem, foi moça, se casou, e ela continuou fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Ela recebeu essa informação, essa programação da sua família, e ela continuou, e ela entendeu que a vida dela era sobre só oferecer, só servir, só doar. Mas ela teve um marido, teve filhos, teve os pais, e essa mulher, ela recebia presentes, né, no Dia das Mães, no Natal, e as pessoas gostavam muito dela porque ela era uma pessoa que sempre fazia muito para as pessoas, ela era muito amada, muito abraçada pelas pessoas, e as pessoas gostavam que ela estava ali. E aí ela ganhava muitas coisas, ganhava roupa, calçado, sapato, acessórios, né, brinco, essas coisas. E aí ela era convidada para as festas, e aí ela falava que não era importante para ela aquele momento, que ela ia trabalhar, que ela precisava trabalhar, porque a vida dela era servir. E aí chegou um momento em que ela olhava para as coisas dela e ela falava, não, eu não posso, não tenho tempo, não dá, eu tenho que servir, eu tenho que servir, eu tenho que servir. E chegou um momento que essa mulher, ela adoeceu. E aí ela adoeceu, ficou cada vez mais doente. Só que ela não parava, mesmo doente, ela estava ali fazendo as coisas e ela não se permitia ficar doente. E aí cada vez mais ela ficava debilitada. E um dia essa mulher morreu. E ela chegou lá no céu e falou para Deus: Deus, por que o Senhor me deu uma vida tão sofrida, tão dolorida, tão de escravidão? Aí Deus falou assim: como assim? Ela, porque eu só trabalho, só fiz, sempre fui aquela mulher muito guerreira, que sempre eu fazia tudo, que eu tinha que fazer tudo para todo mundo, e eu não tinha vida. E aí Deus falou para ela assim: como assim? Eu não te fiz para sofrer. Existe uma situação que eu não posso interferir, que é na escolha das pessoas. E você escolheu que ia só servir, você não quis receber. Eu te coloquei numa família que te amava, que te respeitava, que queria estar com você, mas você nunca quis estar com elas. Você deixou os seus pais. Eu te dei um marido que te amava, que te respeitava e que sempre chamava sua atenção para você viajar, para vocês tirarem um tempo para vocês, mas você sempre escolheu trabalhar. Eu te dei filhos para que você aproveitasse para sorrir, para brincar, para rolar no chão com eles, para colocá-los para dormir. Mas você estava muito preocupada com o trabalho. Você estava sempre preocupada em fazer para o outro. Você conquistou muitas pessoas. Você abençoou muitas pessoas. Você serviu muitas pessoas. Mas você não se permitiu ser feliz. Você não se permitiu ser abraçada pela sua família. Você não se permitiu ser amada pelo seu marido. Você não se permitiu ser amado pelos seus filhos. E aí ela refletiu. E ela falou: mas Deus, eu nunca vi essa oportunidade. E aí ela falou: não. E ele falou: eu sempre dei essa oportunidade para você.
eu te dei oportunidade para você abraçar os seus filhos, mas você estava sempre preocupada. E quando o filho vinha te abraçar, você falava para ele: não tenho tempo, eu preciso entregar, eu preciso fazer. E ela: não, mas eu preciso de mais uma chance. Ele falou: não tem mais chance. E aí eu pergunto para você: será que muitas vezes nós não estamos igual a essa mulher? E às vezes as pessoas usam uma frase assim: ah, essa mulher é guerreira. Não precisa ser guerreira, nós não somos guerreiras, não devemos ser guerreiras, porque guerreiras é quem está em guerra o tempo todo. Nós não precisamos estar em guerra. Nós não nascemos para ser infelizes, nós nascemos para viver a vida como ela é, com as falhas, com os desafios e aproveitando, sendo amado, sendo honrada, sendo cuidada, olhando para nós, e nós precisamos olhar. Eu te pergunto hoje, se você ainda quer ser essa mulher que só quer entregar igual essa, que sejamos mulheres diferentes, que a gente olhe para dentro de nós, se permitindo, se acolhendo e não esperar que o outro faça, mas aproveitar as oportunidades quando alguém quer nos abraçar, quando alguém quer nos beijar, quando alguém quer estar conosco, porque isso faz parte da nossa vida. A vida passa muito rápido. Se nós não aproveitarmos, se nós não nos conhecermos, se nós não aproveitarmos a nossa vida com a nossa família, de que valerá a pena viver? Não é verdade? Muito bem, gente, fica aqui esse conteúdo, espero que tenha feito sentido para vocês, é do meu coração para o seu coração, e que esse conteúdo tenha feito você refletir sobre a sua importância de se conhecer, de se olhar e de viver uma vida mais leve, superando as suas dores, superando os seus, as suas feridas, sejam elas físicas, emocionais, porque há possibilidade de nos tratarmos, de nos cuidarmos, nós precisamos só olhar para isso. Um beijinho e até mais.